Olá, seja bem-vindo a este episódio 281 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Os últimos tempos têm sido marcados pela violência política em Moçambique após as mais recentes eleições, e quando nós olhamos para os países de expressão portuguesa, onde a guerra colonial foi mais intensa nas décadas de 60 e 70, portanto Guiné, Angola, Moçambique, aquilo que encontramos hoje são ditaduras ou, com alguma boa vontade, autocracias com uma ligeira encenação democrática, só para não parecer muito mal. Angola é há quase 50 anos governada pelo MPLA, Moçambique é há quase 50 anos governado pela Frelimo. Os grandes partidos da oposição, a UNITA em Angola, a Renamo em Moçambique, nunca realmente conseguiram ascender ao poder, e a Guiné-Bissau ainda está pior, mergulhada em cocaína e em golpes de Estado, ao ponto de as próprias Nações Unidas já a terem descrito como um narco-estado. Perante isto, dir-se-ia que alguma coisa de muito errado se passou com a descolonização portuguesa. No entanto, quando olhamos para aquilo que é a África, meio século após as últimas descolonizações, a verdade é que não parece ter corrido bem em país praticamente nenhum, independentemente da fórmula encontrada para a descolonização. Por isso, Rui, aquilo que eu te queria perguntar era isto. Os portugueses foram especialmente maus a descolonizar, ou as descolonizações africanas falharam em todo lado? E se acaso tiverem falhado, gostava também de saber se tens alguma boa justificação para isso. A resposta à tua pergunta é: os portugueses foram especialmente maus a descolonizar, e as descolonizações africanas falharam em todo lado. Portanto, não é ou, é i. Acumula. Portanto, acumula. Portanto, os portugueses foram maus a descolonizar, as descolonizações africanas falharam em todo lado. Estamos a falar, obviamente, aqui das descolonizações da África a sul do Saara. Portanto, não vamos falar do norte da África, de cultura árabe, que também foi colonizado por europeus, e onde também as descolonizações correram mal. Sim, e os também há Estados problemas. Não foram propriamente os que saíram, os Estados independentes não foram propriamente os mais funcionais. E, claro, estamos a falar do falhanço das descolonizações 50 ou 60 anos depois. Portanto, estamos numa escala de tempo, para alguns talvez seja demasiado perto das descolonizações para se poder fazer um balanço, mas é o tempo que conhecemos, é sobre esse tempo que nos vamos pronunciar. Também é possível também perguntar... não parece que as coisas vão mudar daqui a 5 meses. Enfim, Nunca se sabe. Não, nos 5 meses não, mas daqui a outros 50 anos não sabemos. Talvez, não é? esperemos que sim. Agora, também se pode perguntar com o que é que estamos a comparar para falar em falhanço. Isto é, com que outros processos de retirada de potências administrantes europeias é que estamos a falar para dizer isto é um falhanço. E, de facto, aí temos exemplos de colónias que foram muito bem sucedidas depois de se terem tornado Estados independentes, como, por exemplo, a colónia britânica de Singapura, que hoje é um dos grandes um dos centros económicos e financeiros mais importantes da Ásia, e que foi uma colónia e que é um Estado incrivelmente próspero. É verdade, as colonizações e as descolonizações não foram iguais na América, na África, na Ásia. Portanto, estamos a falar das colonizações europeias e das descolonizações conduzidas por europeus. As sociedades asiáticas, por exemplo, tinham uma estrutura cultural e institucional muito diferente das sociedades africanas. Já eram Estados com culturas letradas. Quando os europeus chegaram no século XVI à Ásia, chegaram diretamente, e em muitos casos a autoridade europeia era indireta e não direta, como por exemplo no caso da Índia. Uma grande parte da Índia era governada por si própria. O Império Britânico era apenas uma superestrutura muito genérica, muito geral, no subcontinente indiano. No caso da África ao sul do Saara, há muito tempo que estava ligado ao mundo mediterrâneo através das rotas terrestres que atravessavam o deserto, ou através dos mares orientais, o Índico, o Mar Vermelho. É um mundo com o qual as potências europeias entram em contacto direto, marítimo, a partir do século XV. Portugal é pioneiro nesse contacto. Enfim, durante muito tempo
há o comércio do ouro, há o comércio de outras substâncias, enfim, outros produtos locais interessantes para os europeus, mas sobretudo há o comércio de escravos. E há um comércio de escravos que não se dirige para a Europa, mas para as Américas. Portanto, a África, digamos, interessou aos europeus até ao século XIX, sobretudo como um reservatório de mão de obra para a colonização da América, que é aí que os europeus estão verdadeiramente a colonizar até ao século XIX. A colonização da África é muito mais tardia. Sim. É uma coisa muito mais tardia, é do fim do século XIX, quando de repente há um interesse por África. Antes disso não há verdadeiramente uma exploração do território africano. Não há uma ocupação do território. Portanto, não há ocupação do território. A África... Enfim, exploração há, através das relações marítimas, quer dizer, há interpostos comerciais na costa que permitem receber marfim, receber escravos, etc. Portanto, é uma coisa indireta, é uma coisa indireta, não é uma ocupação de grandes extensões territoriais, como vai acontecer no século XIX, quando os europeus vencem aquelas que são algumas das dificuldades para entrar em África, a começar pelas doenças. Isto é, no caso da América, os europeus trazem doenças para as Américas. No caso da África, encontram doenças que vitimam imenso os europeus e dificultam durante muito tempo uma penetração europeia, até ao século XIX, basicamente, uma ocupação, uma penetração europeia sistemática em África. É no século XIX, com o desenvolvimento, enfim, do quinino, de dominar a malária, etc., que se consegue finalmente entrar aí. E depois com a tecnologia, claro, não é? Sim, com o comboio, os barcos a vapor, a própria tecnologia militar muito mais avançada, que permite também enfrentar as populações africanas quando elas são muito hostis. Portanto, no século XIX mudam completamente as condições e finalmente é do século XIX. E no fim do século XIX que finalmente os europeus entram e começam a dividir o continente entre si, entre áreas de influência, estabelecer fronteiras e estabelecer uma administração chefiada por europeus e com forças europeias. E, portanto, isso acontece, repare, isso acontece fim do século XIX, há mesmo uma ocasião simbólica e de alguma maneira também funcional para isso, que é a Conferência de Berlim 1884-1885, é aquela chamada Conferência de Partilha de África. Já falámos dela. Portanto, as várias potências interessadas na ocupação de África não partilham, e isto é que é o mais importante para a nossa história aqui. Eles não se limitam a partilhar o território, isto é, a dividir a África como se fosse um bolo. Eles estabelecem qual o objetivo da ocupação de África pelos europeus e comprometem-se com esses objetivos. Portanto, as potências e os objetivos não era sacar matéria-prima? Não, os objetivos têm muitos objetivos, acabar, por exemplo, com o comércio de escravos, com a escravidão que ainda existe no interior da África, embora já estivesse proibida pelos europeus em relação, por exemplo, ao comércio que até ao século XIX existiu entre o comércio de escravos entre a África e a América. Portanto, isso já estava proibido, mas ainda continua a haver comércio de escravos e escravatura no interior da África. Portanto, combater isso. Mas há o grande objetivo é basicamente desenvolver a África, portanto, civilizar a África, como se diria, que é a expressão que é usada no século XIX pelos europeus. E isso queria dizer duas coisas. Por um lado, integrá-la no comércio mundial, por exemplo, através dos meios de transporte modernos, sobretudo o comboio, isto é, criar estabelecimento de caminhos de ferro para o interior, para colocar o interior em contacto com a costa e, através da costa, com dos portos, desenvolvimento portuário, integrar, desenvolver economias africanas integradas no comércio mundial e isto não era uma espécie de questão apenas de exploração, quer dizer, era mesmo uma questão de desenvolvimento, porque se sabia que essa era a maneira através da qual quer a Europa, quer o resto do mundo estava a crescer economicamente, era através do comércio mundial. Portanto, integrar a África no comércio mundial era uma maneira de fazer crescer as economias africanas e de enriquecer a África. Portanto, não era simplesmente pilhar ou saquear, não era simplesmente isso. E depois estabelecer localmente instituições típicas destes países da Europa
ocidental e da América do Norte, que eram considerados os países civilizados nesta época, com uma administração pública, com uma justiça independente, com igrejas cristãs, com escolas. Portanto, era esta tentativa de integrar estas populações numa civilização parecida com a civilização europeia, através do comércio, através das instituições também. Portanto, este é o compromisso assumido pelas várias potências quando lhes é distribuído o território, de dizer fica-se com esta parte aqui, com esta população, bem, com a obrigação de fazer isto e aquilo. Aliás, isso levanta, por exemplo, as dúvidas que existiam em relação a Portugal como potência colonizadora nesta época, é que algumas das outros Estados europeus achavam que os portugueses não tinham meios para fazer isto e, portanto, achavam que provavelmente não deviam ter colónias em África porque era um país demasiado pobre para poder desenvolver África. Enfim, acaba por ter, porque aqui também entram em linha de conta com, por um lado, digamos, uma dimensão histórica, a relação histórica de Portugal com a África, era o primeiro país europeu por via marítima a chegar lá de uma maneira organizada, por outro lado pela proteção que Portugal tinha de algumas outras potências, por exemplo, da Inglaterra, que obviamente não podia reclamar todos os territórios para si, mas por vezes reclamava-os para Portugal, que era uma maneira de os manter na sua esfera de influência, quer dizer, e portanto Portugal estava a beneficiar um bocadinho de ser uma espécie de testa de ferro da Inglaterra na partilha da África. Também era verdade que outras potências também usavam, digamos, Portugal no sentido, sim, admitiam que Portugal fosse a potência ocupante e não a Inglaterra, porque não queriam a Inglaterra. Portanto, é um país pequeno que depois beneficia do contraste, do confronto dos países grandes. Só para lembrar, nós falamos do século XIX, colonização europeia da África, mas não era a única colonização que estava em curso. Quer dizer, a europeia não era a única colonização que estava em curso em África. Há também uma colonização árabe-muçulmana, que vem de muito antes, sobretudo na África Oriental, mas também numa grande parte da África Central, que consiste na divulgação do árabe, e sobretudo na divulgação do Islão, da religião islâmica. Portanto, há também esta outra, digamos, não é uma colonização como a colonização europeia, mas é também uma forma de aculturação das populações africanas por potências ou por poderes exteriores à África subsaariana. Agora vamos ver, se o objetivo em 1884 e 85 era este que falámos, isto é, o desenvolvimento de África, a integração de África no comércio mundial, o desenvolvimento de instituições propícias também à prosperidade económica, como é uma administração pública, enfim, todas as instituições que nós associamos ao tipo de Estado da Europa Ocidental. Se estes eram os objetivos, nós temos de falar, antes do fracasso das descolonizações, no fracasso das colonizações, porque as colonizações, de facto, não produziram isto, não deixaram isto quando concluíram. E o que é que foi esse falhanço? Em que é que consistiu? Os objetivos da Conferência de Berlim nunca foram alcançados. Não foram alcançados, isto não temos hoje, certo. Enfim, ainda hoje não foram alcançados. Enfim, não foram alcançados, objetivamente. Agora, o que é que foi esse falhanço? Isto é, qual foi a chave do fracasso? Em grande medida, a chave do fracasso está numa contradição da própria colonização. É uma colonização cujo objetivo, e estou a falar dos objetivos declarados, obviamente, cujo objetivo é a elevação daquelas populações, portanto, entre aspas, a civilização daquelas populações, estou a usar a expressão do século XIX, mas esse objetivo tem como, digamos, é o objetivo de um processo que tem como ponto de partida a menorização dessas populações. Isto é, ao mesmo tempo que se diz vamos elevar estas populações até chegarem a um estado em que se podem governar a si próprias, um grande estado de autonomia, um estado de desenvolvimento parecido com o das populações europeias, ao mesmo tempo vamos tratá-los como inferiores e como menores. Mas isso isto é, vamos colocá-los sob tutela. Vamos colocá-los sob tutela. Sim. Deixa-me dizer, agora fiquei curioso. Mas quando tu dizes, tu estás a sugerir que a própria Conferência de Berlim
já tinha em si o pressuposto de que um dia aqueles países seriam independentes e deixariam de ser tutelados pelas isto não é potências? muito, quer dizer, isso não é claro, não é assim que, mas há um antecedente para este tipo de colonizações europeias, este tipo de operação, vamos dizer, de operação de ocupação e colonização europeia, que eram as Américas. E as Américas, no fim do século XIX, são Estados independentes, é um conjunto de Estados independentes. Portanto, para os próprios europeus, mas não mas para os próprios Estados europeus, a forma superior de civilização é a do Estado independente. Portanto, quando eles se propõem civilizar a África, o pressuposto é a constituição de unidades que um dia vão ser autónomas, que um dia vão ser independentes. Com várias relações com a Europa. Nesta altura, por exemplo, o Império Britânico é constituído também por Estados que já são praticamente independentes, mas ainda mantêm uma grande relação com o Império Britânico. O Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, os Estados que, no caso na linguagem imperial inglesa, são domínios, quer dizer, mas o domínio queria dizer já um Estado autónomo, já tem o seu governo, tem um governo próprio. E repara, no caso da Índia, há muitos Estados na Índia que desde sempre tiveram governos próprios, quer dizer, isto é, foram Estados que estão sob uma tutela, uma tutela genérica britânica. Portanto, o que se pretende aqui neste caso, no caso da África, é o desenvolvimento, não se coloca. Não há uma meta, não há uma data, não é de dizer vocês têm 30 ou 40 anos ou 50 anos para fazer isto ou aquilo. É vago. Os vários países entendem os territórios, concebem os territórios que lhe foram atribuídos de várias maneiras, quer dizer, Portugal entende-os como parte do território ultramarino, a Inglaterra nunca disse que o Quénia e o Uganda são territórios tão britânicos como o Devon e Surrey ou coisa assim, quer dizer, nunca houve essa ilusão, quer dizer, foram sempre territórios exteriores ao Reino Unido, territórios exteriores ao Reino Unido, mas portanto não está excluída a partida, e aliás isso vê-se nas discussões, mesmo em Portugal, a ideia de um dia Angola pode ser um Brasil. Quer dizer, é mesmo. Aliás, mesmo o Estado Novo, que é o Estado que resiste à descolonização nos anos 60, o próprio Salazar, em entrevistas, admite sempre que um dia aqueles Estados podem ser independentes, quer dizer, que aquelas províncias podem vir a tornar-se independentes. O que tu estás a dizer é que com essa menorização das populações, na verdade, os europeus não viam os africanos como, por exemplo, os ingleses viam os indianos. Não eram olhados da mesma maneira. Quer dizer, enfim, eles também não viram, já vamos explicar isso, eles nunca viram também sempre os indianos da mesma maneira, quer dizer, e os africanos também, ao contrário do que às vezes se diz, os europeus souberam distinguir entre eles, quer dizer, entre as várias populações, porque também tinham níveis de desenvolvimento muito diferentes. Vai-se encontrar as populações islamizadas da costa oriental africana, com reinos, com uma espécie de estados, num estado de desenvolvimento muito diferente de outras populações do centro da África. Institucionalmente havia muitas diferenças mesmo. Há muitas diferenças dentro da África. Muito bem. Nós estamos a falar das descolonizações africanas e porque é que elas correram mal. Estamos a falar porque é que neste momento, ainda antes de chegar às porque ainda estamos na fase porque é que a colonização correram mal. Bem, e eu estava a falar da menorização das populações locais, não é? Essa menorização resulta, obviamente, imediatamente o desnível de poder entre as metrópoles e as colónias, portanto há um desnível de poder que imediatamente menoriza essas populações, e depois a própria colonização assentou, teve uma tendência frequentemente para colocar a população à mercê das potências administrantes, no sentido até de as iniciar no trabalho e na produção de bens úteis para o desenvolvimento daqueles territórios. E isso levou por exemplo, à sujeição das populações a trabalhos forçados,
que era a sua forma, por exemplo, de pagarem impostos ou de se relacionarem com a administração. Estávamos em economias ainda, às vezes, do ponto de vista europeu, pré-monetárias, portanto, era através do trabalho que as pessoas pagavam os seus tributos. Havia também a ideia de, bem, esta população tem de ser iniciada nas estruturas, na cultura que explica o desenvolvimento europeu, portanto, numa espécie de zelo pelo trabalho. Naturalmente não o vai fazer e, portanto, tem de ser obrigada a fazê-lo e tem de produzir, não propriamente, enfim, se continuar a produzir apenas alimentos para alimentos para o seu consumo, também nunca se desenvolverá. Vamos, portanto, levá-la a produzir bens que possam depois ser vendidos nos mercados mundiais. E isto, obviamente, permitiu às administrações coloniais, às potências e depois àquelas empresas que, por vezes, obtinham concessões dos poderes coloniais europeus para terem à mercê, mais ou menos, as populações locais. Usá-las como mão de obra a pretexto de desenvolver aqueles territórios, de facto, tinham ali uma mão de obra forçada, quer dizer, e que estava baseado, portanto, numa menorização cívica. Não eram populações que se esperassem que participassem no seu autogoverno, portanto, estavam sob administrações europeias, e depois numa menorização que era traduzida também, sobretudo a partir no século XIX, com aquelas ideias que se tornaram populares na Europa nessa altura, ideias racialistas, uma visão racialista da humanidade. Isto é a ideia de que a humanidade estava dividida em raças e que estas raças seriam ou atrasadas ou num estado inferior de desenvolvimento e, portanto, mereceriam estar tuteladas. Portanto, há aqui uma menorização destas populações de várias maneiras. Isto é uma menorização administrativa, uma menorização económica, uma menorização cultural também, que tem, que, digamos, vai sabotar o princípio da colonização. Isto é o princípio benigno da colonização. Se nós queremos uma visão benigna da colonização que diz, não, nós estamos aqui para fazer elevar estas populações, ora bem, este princípio benigno é acompanhado, gera um princípio maligno que é, nós estamos aqui para elevar estas populações, mas é porque elas estão numa situação inferior e precisam da nossa direção, da nossa tutela, e vamos tratá-las quase como crianças, como populações incapazes de tratar de si próprias. E com isso houve até uma destruição das redes institucionais que existiam naqueles países. Sim, ou pelo menos um grande constrangimento. Por vezes ainda se reconhecia os reis locais e as autoridades tradicionais, mas obviamente são enquadradas pelas autoridades administrativas e reprimidas, em alguns casos guerras, sim, também, e por vezes também muito enquadradas pela missionação, por exemplo, que vai criando uma população fora, digamos, das estruturas tradicionais, uma população local que começa a falar outra língua, começa a ter outra religião, e portanto há a África, a partir do fim do século XIX, os europeus começam a enchê-la de uma população que não está nem num lado nem do outro, quer dizer, já não está integrada nas estruturas tradicionais, porque por vezes até já está numa economia dirigida pelos europeus, também já tem outra mentalidade, já fala outras línguas europeias, está convertido ao cristianismo, às várias denominações cristãs, mas ao mesmo tempo ainda não faz parte em pé de igualdade com o europeu, isto é, perante um europeu está numa situação de inferioridade. E, portanto, isto não é apenas, quer dizer, não estamos a falar apenas aqui de uma injustiça, quer dizer, estamos precisamente a tentar perceber, não estamos a falar apenas de uma questão moral, estamos a falar mesmo de uma questão funcional, uma questão prática. Porque é que isto vai impedir, porque é que isto vai limitar os efeitos da colonização e depois vai sabotar a descolonização. E agora vamos falar da descolonização. Bem, a descolonização, os poderes europeus, quando se começam a instalar no fim do século XIX, princípio do século XX, é o que faz Portugal, mas também faz a Inglaterra, a França, é nesta altura que se começa verdadeiramente a instalar, eles encontram resistências. E são resistências, sobretudo, regionais. Quer dizer, são resistências regionais por determinados grupos
grupos organizados, às vezes politicamente, poderes políticos locais, que entram em choque com poderes europeus. Às vezes entram em choque com poderes europeus porque os poderes europeus estão aliados a outros poderes nativos locais. Quer dizer, os europeus instalam-se, por vezes, escolhendo aliados locais contra outros poderes. E, portanto, esses outros poderes resistem aos poderes europeus e a outros poderes locais que estão aliados aos poderes europeus. E, portanto, aquilo que há são, de facto, guerras coloniais no fim do século XIX e no princípio do século XX. Guerras propriamente coloniais, isto é, de instalação, de tentar submeter determinadas populações, determinadas regiões à soberania europeia, usando meios militares. Por exemplo, no caso de Moçambique, o caso dos Vátuas, no sul de Moçambique, uma tribo Zulu, que é, na década de 1890, submetida através daquelas guerras com o rei Gungunhana e Mozinho de Albuquerque, etc. Portanto, este é uma situação muito típica nestes territórios africanos. Passa Portugal por isto, passa a Inglaterra por isto, passa a França por isto, todos têm histórias destas. Bem, isto é uma fase que acaba por volta da Primeira Guerra Mundial. Portanto, por volta da Primeira Guerra Mundial, que tem como cenário também a África. Há uma Primeira Guerra Mundial entre aliados e alemães, por exemplo, no norte de Moçambique, até 1918. Isto faz com que haja muitas tropas europeias enviadas para a África durante a Primeira Guerra Mundial, e essas tropas europeias vão depois colaborar em campanhas que os europeus chamam de pacificação, isto é, de desarmar e submeter populações locais que tinham até aí resistido com sucesso à ocupação europeia, isto é, que não tinham reconhecido a soberania europeia, ou tendo reconhecido a soberania europeia, depois verdadeiramente não obedeciam às autoridades europeias. E, portanto, isso acaba com a Primeira Guerra Mundial. Portanto, os anos 20, os anos 30 são de ocupação de a África. Os europeus, nesta altura, têm outros meios ainda para controlar os territórios. Por exemplo, têm a aviação, que permite também um controle do território, que até aí era mais difícil. Bem, chegamos à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é outro ponto importante desta história, porque a Segunda Guerra Mundial, basicamente, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, os verdadeiros vencedores da Segunda Guerra Mundial, quer a União Soviética, quer os Estados Unidos, são potências anticoloniais, quer dizer, isto é, potências que veem muito mal o facto de os europeus, os países europeus, os Estados europeus continuarem a exercer soberania fora da Europa, e sobretudo nesta altura isso acontecia na Ásia e em África. E, portanto, há um mau ambiente em relação às potências europeias que se reflete numa resistência, numa contestação da descolonização nos vários territórios colonizados pelos europeus, quer na Ásia, quer em África. Agora interessa-nos sobretudo em África. E em África essa contestação já não é uma contestação como aquela que ocorreu nos primórdios da colonização no fim do século XIX, princípio do século XX. Essa, portanto, era uma contestação protagonizada por poderes tradicionais que contestavam a infiltração europeia. Tribal, quase. Agora, sim, aquilo que os europeus chamavam tribos, uma resistência tribal. Agora trata-se de um outro tipo de resistência. É uma resistência protagonizada por aqueles que os europeus conseguiram assimilar, aculturar, isto é, aqueles que estão perfeitamente integrados, quer fazem parte, às vezes, da administração europeia, fazem parte da população que recebeu instrução nas escolas europeias e, por vezes, até nas universidades, na Europa Ocidental e até nos Estados Unidos e noutras regiões. Isto é essa população instruída, assimilada, portanto, para usar uma expressão também colonial do século XIX e XX, muitos deles mestiços até, não é? Muitos deles, por vezes, mestiços, são esses que contestam a colonização e contestam a colonização nos termos da cultura ocidental. Isto é, aquilo que eles reivindicam não é um retorno da África aos tempos pré-coloniais, isto é, portanto, a devolução do poder às autoridades tradicionais que existiam naqueles territórios, mas sim partirem das fronteiras que os europeus estabeleceram entre os vários territórios que colonizaram, partir dessas fronteiras para estabelecer Estados de tipo europeu, Estados nacionais. Isto é, eles propõem-se estabelecer esses Estados
nas fronteiras definidas pelos europeus e depois formar nações nesses Estados. Nações que, obviamente, não são nações tradicionais. Nações que, logo à partida, são nações que, por exemplo, têm como língua comum as línguas europeias. Quer dizer, porque são aquelas... Porque, por questões diplomáticas internas, há uma certa dificuldade em adotar línguas locais como línguas destes Estados, quando há muitas línguas faladas nestes Estados e, portanto, o mais simples, o mais pacífico é adotar a língua dos eram Estados com uma grande diversidade étnica, que uma enorme diferenças de culturas locais, aquilo que se chama de etnias, regiões. É a partir disto que estes contestadores da colonização, contestadores locais da colonização, querem formar Estados, quer dizer, querem formar Estados a partir daqui, Estados que, com as mesmas estruturas dos Estados europeus, com uma administração centralizada, com um exército, com uma bandeira, com um hino, tudo aquilo, portanto, eles são nacionalistas, como os nacionalistas europeus. E uma contestação ideológica com base também em valores europeus. Eles contestam, digamos, para alguns... o modelo do Estado que querem formar é um pouco o Estado igual ao dos colonizadores, quer dizer, do Estado francês, ou português, ou britânico. Há outros que têm outros modelos e são daquelas potências, modelos que lhes foram transmitidos por aquelas potências que os ajudaram também nas lutas de na contestação da colonização. Eles vencem porquê? Bem, eles vencem porque as potências coloniais europeias desistem basicamente da administração direta, é muito custosa, quer dizer, tem muitos custos. A manutenção da ordem, isto numa Europa que saiu da Segunda Guerra Mundial, a última coisa que quer é formar grandes exércitos para enviar, para manter a ordem em África, não querem fazer isso, portanto, nem África, nem na Ásia, portanto, e trespassam o poder a estes grupos contestatários, sobretudo no caso quando esses grupos contestatários se armaram e fizeram insurreições armadas contra a presença europeia. O mais fácil é passar-lhes o poder a eles, independentemente da forma de passar o poder, seja eleitoral, seja apenas no simples trespasse. No caso português, a ditadura salazarista ainda resistiu há algum tempo. No caso de Moçambique, por exemplo, 10 anos, entre o princípio da insurreição armada conduzida pelo Frelimo em 1964 e independência, em 1974. 75, mas depois as autoridades revolucionárias, depois do 25 de abril de 1974, as autoridades revolucionárias em Portugal decidiram basicamente ceder o território à Frelimo sem qualquer consulta da população. A verdade é que, sim, nisto a descolonização portuguesa foi um bocadinho talvez mais rápida, no sentido de este trespasse sem qualquer tipo de consulta popular. Quer dizer, a resistência foi mais longa, mas a despachar fomos muito rápidos. Foi muito mais rápida, mas a verdade é que os meios de transição não fizeram depois muita diferença nos resultados que foram obtidos nestes novos houve muitas formas diferentes de descolonização. Mas o grande ponto aqui não temos nenhuma democracia a florescer no meio da África subsaariana. O grande ponto aqui é que houve muitas formas diferentes de descolonização, mas verdadeiramente o processo foi muito parecido. Ao contrário, isto é, num caso houve um referendo, no outro caso não houve referendo, no caso houve eleições com vários candidatos, no caso houve só eleições só com uns candidatos. As formas foram variadas, mas o princípio foi sempre o mesmo. Isto é, a entrega do poder, a tomada do poder por estes grupos anticolonialistas, por estes grupos de uma população, portanto, uma parte da população que está aculturada pelos europeus, ou porque é mestiça, ou porque está instruída, é essa parte que recebe o poder, e essa parte da população que recebe o poder, e este é que é o ponto fundamental, olha para a restante população da mesma maneira que os europeus olhavam. Isto é, eles também olham estes anticolonialistas que nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 do século XX ficam à frente destes novos Estados africanos que se vão acedendo à independência, eles olham para o resto da população como os colonizadores europeus olhavam. Isto é, não como agentes da história, não como uma população que tivesse atingido a sua maioridade cívica, mas como sujeitos passivos daquilo que os anticolonialistas pensavam vir a ser ainda um processo de formação de nações, em que eles anticolonialistas são os novos tutores.
Isto é, eles estão no lugar dos europeus a dirigir, a guiar, a instruir, a aculturar estas populações, muitas delas ainda não integradas neste mundo da nação. Isto é, estas populações que vivendo nestes Estados ainda não se identificam com uma nação, mas identificam-se com as suas tradições, com as suas culturas, com as suas regiões, não estão integradas neste Estado e, portanto, estes anticolonialistas não estão pura e simplesmente, aquilo que eles pensam da sua missão não é pura e simplesmente receber o poder dos europeus, mas é receber esse poder, mantê-lo e, de alguma maneira, prosseguir o trabalho dos europeus de civilização, agora já não chamam civilização, mas de revolução, preferem, é o termo favorito nos anos 50 e 60 e 70, de uma revolução em África. Isto é, e sobretudo uma revolução que assentasse na obtenção rápida de resultados. E, portanto, ir para métodos que aparentemente garantem esses resultados muito rapidamente. E como estava a dizer há pouco, há alguns que ainda têm como ponto de referência as instituições da Europa Ocidental, mas muitos, e em determinado momento quase uma maioria, vai optar por um outro modelo, que é o modelo da Europa Soviética. Isto é, ditaduras de partido único e estatização da economia. Nos anos 1950 e 1960, o estabelecimento de uma ditadura de partido único e a estatização da economia era considerado grande receita para o desenvolvimento. Era ótimo, quer dizer, os países ficavam rapidamente ricos, porque julgava-se que na União Soviética isto tinha sido um grande sucesso nos anos 30, Stalin tinha industrializado a Rússia rural, era a ideia que havia, e, portanto, vamos industrializar a Nigéria, vamos industrializar Angola, vamos industrializar Moçambique, como os europeus no século XIX tinham dito, vamos ligá-los aos mercados, vamos criar um mercado local ligado ao mercado, aos mercados globais. Não, isso demora imenso tempo e permite às empresas europeias explorarem os recursos desses países. Não, vamos estabelecer uma ditadura de partido único, nacionalizar, estatizar tudo, e essa é que é a melhor maneira para enriquecer estes países. E reparem, este modelo é adotado mesmo por alguns líderes africanos que são aliados do Ocidente, mas que adotam internamente nos seus países um modelo soviético. Isto é, são ditadores de tipo soviético, independentemente às vezes estarem próximos dos Estados Unidos ou das potências ocidentais. Mas esta ideia de uma ditadura de partido único e da estatização da economia parece uma grande receita. E porquê? Podes perguntar, bem, mas porquê? Qual é que é a ideia? Bem, primeiro mas, não, antes disso até te pergunto se eles não estavam também se esse não seria um modelo mais próximo daquilo que seriam as organizações tradicionais da África antes da Conferência de Berlim. Não necessariamente, não, de todo. A África é muito plural, há mercados locais, há uma economia de mercado em muitas regiões da África bastante interessante, que aliás já vem tanto quanto os europeus podem estudá-la desde os séculos XV, do século XVI. Não, isto eram verdadeiramente ideias que vinham da Europa, quer dizer, que vinham e mais propriamente vinham das universidades e dos meios intelectuais europeus, que são frequentados por estes anticolonialistas. Muito bem, Rui. Que razões então são essas? Estas ideias vêm das universidades ocidentais, onde muitos destes anticolonialistas foram estudantes e aprenderam até o seu anticolonialismo, veio daí. Veio também dessa ideia, dessa convicção de que o tipo de modelo soviético permitiria um desenvolvimento mais rápido, como teria acontecido na União Soviética. Vem também do contexto da Guerra Fria, em que a União Soviética e a China comunista tinham apoiado movimentos de independência em relação a potências ocidentais e, portanto, acabou por haver uma grande, digamos, contaminação ideológica, porque muitos destes anticolonialistas também foram formados às vezes em universidades soviéticas ou chinesas, estudaram lá, passaram por lá, adotaram aquelas ideias, mas veio também de uma outra coisa, e até me parece que é a mais importante de todas, que é o facto deste tipo de soluções estilo soviético, partido único, estatização, permitir um grande domínio sobre estas sociedades. Isto é a melhor receita para alguém que quer dominar estas sociedades. Não há nada melhor do que estabelecer um partido único, uma ditadura de partido único e estatizar os chamados meios de produção. É a melhor maneira de dominar completamente essa sociedade. É assim que a Frelimo pensa em Moçambique em 1974-75.
e por isso não se vão importar, por exemplo, nada com a saída dos europeus e dos indianos, que aliás vão até estimular essa saída. Reparem que há uns quadros, não é? Ou seja, deixarem embora os estes europeus e indianos são as profissões liberais, são os empresários, são basicamente a classe média de Moçambique. Portanto, imaginem as consequências para um país da expulsão dos médicos, dos professores, dos advogados, dos empresários, dos trabalhadores mais qualificados. Imaginem isso como um princípio de desenvolvimento. Isto é, vamos desenvolver este país, portanto, vamos expulsar a classe média deste país, portanto, os mais qualificados, os mais empreendedores, que por acaso, claro, numa situação colonial coincidiam com estas populações que se tinham estabelecido em Moçambique, mas que talvez pudessem ter sido integradas de outra maneira nos Estados, nos novos Estados independentes. Portanto, este êxodo vai empobrecer imenso Moçambique e não se tratou de abrir caminho para uma classe média local. Tratou-se sim, foi de expulsar uma parte da população que os novos líderes independentistas pensaram, e com razões, que seria mais difícil submeter ao seu domínio, até pelas suas relações internacionais. Isto é, reprimir uma população local africana provavelmente só interessava a algumas organizações não governamentais, mas reprimir uma população portuguesa, uma população britânica, uma população francesa, obviamente envolveria imediatamente conflitos com as antigas potências coloniais. Em Moçambique ainda se imaginou que esta população europeia, portuguesa, pudesse vir a ser substituída por cooperantes das ditaduras comunistas, isto é, cooperantes da Alemanha de Leste, etc., mas obviamente não era nada a mesma coisa e nunca foi verdadeiramente. Mais grave do que isso, para controlar as populações locais, estes anticolonialistas, estes novos, agora líderes destes novos Estados independentes, o que eles fizeram, para fazer isso, eles recorreram muito aos mesmos métodos da colonização, dos colonizadores. Por exemplo, Portugal já tinha abolido, em 1961, a partir de 1961, quer o trabalho forçado, quer as culturas obrigatórias, que eram parte desta, digamos, do regime colonial. Ora bem, uma coisa que a Frelimo vai fazer nos anos 70 é, de alguma maneira, restaurar isto, isto é, formas similares daquilo que tinham sido os métodos de controle e dominação da população típicos do tempo colonial vão ser restabelecidos. Trabalho forçado, é isso? Trabalhos forçados através das cooperativas, através de, enfim, chamam-lhes outras coisas, mas acaba por ser trabalhos forçados, e continua, por exemplo, um processo de povoamento estratégico, os portugueses tinham iniciado e a Frelimo continua, que é obrigar as populações a deslocarem-se a determinadas áreas e a fixarem-se em novos aldeamentos, o que permite um maior controle dessa população. Isto é, a Frelimo continua a fazer isso como uma forma de controlar melhor a população. Portanto, digamos que estes novos Estados independentes parecem cada vez mais, depois dos anos 60 e 70, mais para as populações que são, digamos, objeto destes Estados, são quase novas fases da colonização mais do que uma libertação. Isto é, de repente, é uma nova fase da colonização, com novos protagonistas. E, claro, o poder nestes novos Estados assenta em grupos formados através de solidariedades ideológicas, mas também muito e cada vez mais solidariedades regionais ou étnicas. Isto é, aqueles que mandam tendem a rodear-se daqueles que têm alguma coisa a ver com eles, quer dizer, ou que são de família, ou que são da mesma região, ou que são do mesmo grupo étnico, e portanto, há essa identificação do poder com grupos que, obviamente, estão em contraste com muitos outros grupos, com muitas outras regiões que constituem Estados, por vezes, enormes. Quer dizer, alguns destes Estados são muito grandes, não tendo inicialmente, por vezes, grandes populações, mas são Estados muito grandes. Por exemplo, para dar um exemplo, fora da África de expressão portuguesa, na Nigéria, estabelece imediatamente um poder que começa digamos, a organizar-se em função da exclusão de uma parte da população, que é a população Igbo, que é uma população do sul da Nigéria, que era uma população especialmente empreendedora, quer dizer, e que tinha estado, de alguma maneira, associada até à colonização inglesa. Não era aqueles que os ingleses tinham tomado como mais próximos. E tornam-se imediatamente os principais alvos
do novo poder independente. E isso vai levar à guerra civil na Nigéria, entre 1967 e 1970, uma vez que estes Igbos, a partir do momento em que percebem que são alvo de discriminação, de exclusão por parte das novas autoridades independentes, optam também por se tornar independentes da Nigéria, fundam uma nova república, que é a República do Biafra, e isso, nos anos 60, portanto, a primeira mostra da descolonização de África era a Guerra Civil da Nigéria, em que morreram 2 milhões de civis, uma catástrofe, uma das maiores catástrofes do pós-guerra no mundo. Aconteceu imediatamente na Nigéria pós-colonial, através desta Guerra Civil. Portanto, há esta formação de classes políticas, classes de poder autocráticas, fechadas etnicamente ou partidariamente, e que se organizam basicamente para a extração de rendas a partir da exploração intensiva de certos recursos, como o petróleo, no caso da Nigéria e de Angola também, ou de minérios, como o cobre no Zaire. E, portanto, é muito difícil, apesar de todas as ajudas, apesar das infraestruturas que os europeus tinham criado, infraestruturas de transporte, infraestruturas de educação, de saúde, é muito difícil a partir daí produzir um desenvolvimento ao nível das expectativas. Quer dizer, não há estabilidade, não há segurança jurídica para investimentos. Isto é, a não ser aqueles investimentos que estão associados à rápida extração de recursos naturais. Quer dizer, mas quem é que vai investir em fábricas, investir na produção agrícola, quando não tem a certeza de não ser pilhado pelo grupo que está no poder? Não há aquilo que nós percebemos na história que é fundamental para o desenvolvimento da Europa, que é essas instituições que garantem a propriedade privada, que garantem direitos que permitem a um investidor ter a ideia de, bem, se eu investir, daqui a 10 anos posso obter o retorno do meu investimento. Até que podia sempre haver um golpe de Estado que de repente mudava as cartas todas em cima da mesa. Exatamente, e a África torna-se o continente dos golpes de Estado nos anos 60 e nos anos 70. Eu tenho aqui uma estatística entre 1950 e 2022, esta fonte que eu usei, contou 242 golpes de Estado bem-sucedidos no mundo, 242 golpes de Estado bem-sucedidos, e 106 foram em África. Pois. Isto é, e a África não tem metade dos países do mundo. Portanto, sim, metade, sim. 106 são em África. Portanto, esta grande instabilidade levou à ascendência dos exércitos, a ditaduras militares, e a violência torna-se um meio de competir pelo poder. Portanto, há muitas bases para esta contestação violenta. Foram, aliás, poucos. Quando tu vais olhar para os países africanos que nunca tiveram um golpe de Estado, são mesmo muito poucos. São muito poucos, quer dizer, mas são mesmo, devem-se contar por uma mão para aí, quer dizer, isto é, todos eles passaram por períodos de contestação violenta do poder. E percebe-se porque há muitos grupos étnicos que se sentem afastados em relação ao poder, há muitas regiões que se sentem excluídas, e depois, claro, há uma transformação dessas sociedades que já tinha começado com a colonização e que se vai manter, que é a transformação demográfica, quer dizer, que é um fenómeno espantoso. Quer dizer, vamos dar o exemplo de Moçambique. Moçambique, em 1950, tem 6 milhões de habitantes. 6 milhões de habitantes em 1950. Em 1960, 10 anos depois, os 6 milhões já são 7,6 milhões. Em 1975, 10,6 milhões. E hoje em dia são 32 milhões. Pois, é 5 vezes mais. Quer dizer, há aqui uma espécie de... E isto é a história de Moçambique, é a história de Angola, é a história da maior parte dos países africanos. São populações depois muito jovens, metade da população hoje em dia tem menos de 14 anos, quer dizer, isto é uma população extremamente jovem, deslocada. Depois estas guerras civis, estes conflitos fazem a população deslocar-se, acumular-se em cidades, portanto os problemas são cada vez maiores, e isso permite compreender porque é que em Angola e Moçambique, depois da descolonização, isto é, depois da retirada de Portugal, aquilo que acontece é a criação de condições de guerras civis que são muito mais violentas e muito mais generalizadas no território do que tinham sido as guerras de independência
de Portugal. Portanto, em Moçambique temos a Renamo a protagonizar a resistência à ditadura da Frelimo desde 1977. Em Angola é a UNITA que lidera a revolta. Nos anos 80 e nos anos 70 e nos anos 80 estes conflitos internos estão articulados depois ou com os conflitos da Guerra Fria, isto é, com os confrontos entre a União Soviética e os Estados Unidos, ou com conflitos regionais, no caso de Moçambique, os conflitos à volta da Rodésia, da África do Sul, quer dizer que houve sempre fontes externas de armamentos e de apoios militares para estas guerras. Em Angola há um exército cubano que nos anos 80 é maior do que o exército expedicionário português que tinha estado em Angola nos anos 60. Isto é, o exército cubano chegou a ser maior, mais de 36 mil homens e depois até quase 50 mil homens em 1988. Portanto, há uma instabilidade, isto é, a independência significou nestes territórios guerra civil, no caso de Angola e de Moçambique, e depois mesmo os pactos que no fim da Guerra Fria, na década de 90, asseguraram pluripartidarismo, não asseguraram uma alternância pacífica no poder, uma vez que estes grupos que estavam no poder mantiveram-se agarrados ao poder, acusados de corrupção, acusados de fraude eleitoral, como é o caso da Frelimo em Moçambique e do MPLA em Angola. Portanto, digamos que a descolonização falhou em estabelecer um Estado estável, onde fosse possível a alternância pacífica no poder, onde fosse possível o desenvolvimento de uma economia com capacidades de crescer autossustentadamente. Isso nunca foi criado. A descolonização falhou, mas a colonização também falhou. Portanto, agora resta-nos esperar que o tempo que resolveu conflitos noutras partes da Europa, isto é, a Europa também não era propriamente um exemplo em meados do século XX de um continente muito bem sucedido. Estamos a pensar um continente que passou por 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, em 1945 ninguém olhava para a Europa e diria, sim senhora, temos aqui um continente que é um modelo para o resto do mundo. Quer dizer, não, a América Latina também não, ditaduras militares, etc. A Europa, entretanto, restabeleceu-se. É verdade que no século XIX já tinha estado num estado bastante estável e próspero, mas vamos ver o que é que o tempo tem ainda para oferecer no caso da África subsaariana. Até agora, de facto, não é brilhante. Não é brilhante. Muito bem, e assim termina esta edição de E o Resto da História. Nós voltamos de novo para a semana. Até lá.